Bom, galera, vocês vão ver que o vídeo começa com um certo corte de cabelo, depois muda para camisetas e camisas diferentes, porque o processo foi longo e foi sendo gravado em partes, tá? Então a gente vai falar sobre a produção, não sobre a teoria, mas sobre a produção da versão baixo álcool e zero álcool, utilizando a levedura LA01 e a S33 que eu já usava para fazer cerveja de baixo álcool, tá? Então, começando o processo, né, a ideia era fazer uma Ordinary Bitter, ou algo que lembrasse um estilo inglês, que é o meu preferido, os estilos ingleses, muito mais do que o americano. Eu fiz uma receita para 5 litros, dividi 3 litros, né, para fazer com uma levedura, com S33, e outros 2 litros para fazer com a LA01. Então, começando a receita com meio quilo de Maris Otter, tá? Que é um malte excelente, clássico para fazer cerveja inglesa. É um pouco mais caro, mas vale muito a pena para a parte sensorial. 80 gramas de malte biscuit da Castle Malt, porque eu gosto dessa pegada biscoitada da inglesa. E 50 gramas de caramelo 150 para dar um ajustezinho, dar um pouquinho mais de toffee, puxar um pouquinho mais esse caramelado, né, de maneira discreta aí. Água aquecendo até 80 graus para hora que arriar o malte cair para 76. Se você ainda não viu as razões pelas quais eu estou fazendo tudo isso, veja aqui no card na nossa explicação sobre técnicas para cerveja baixo álcool e zero álcool, tá? E aí a gente subiu então a temperatura da mostura para 75 graus com água 80 para cair para que arriasse o malte, tá? E depois a gente esperou a conversão. Como só tinha malte, o único malte base era o Maris Otter, e ele tem uma secagem de temperatura mais alta, ou seja, diminui o poder enzimático de conversão dele, a gente acabou tendo um tempo de mostura maior até converter tudo. Então, que foi ali até bater a OG, foi mais ou menos 45 minutos, tá? Então é bastante tempo pro meu dia a dia. Uma OG de 1026, tá? Depois de lavagem, tirar todo o processo. Então, uma dica que eu deixo desde já é colocar ali 5 ou 10% de malte Pilsen, até ajuda a baixar um pouquinho a cor, e traz bastante enzima para acontecer mais rápido. Eu refiz depois essa receita, mas já simulando uma lager, né, uma Pilsen mais lupulada, e esses 5, 10% de malte Pilsen no grist fez toda a diferença para acelerar aí para 20, 25 minutos de conversão. Foi sensacional, tá? Maltes, como eu já falei no vídeo, maltes especiais ou maltes com pegada, né? Viena, temperaturas de secagem mais alta, Viena, Maris Otter, Munich 15 são ótimos para não deixar a peteca cair na parte de sabor do lado maltado, entre aspas, né, da cerveja de baixo álcool. Depois disso, a gente fez colocou a parte de fervura, tá? A fervura foi curta, de 30 minutos. Nessa fervura de 30 minutos também é já para não quebrar os açúcares grandes em menores, né, através da temperatura alta por muito tempo. Isso é dica da Lallemand. Foi 30 minutos de fervura com 3,3 gramas de nugget a 30 minutos, né, no início da fervura. Depois eu vou colocar a receita para 20 litros na descrição do vídeo, tá? E 6,3 de Fuggle, clássico preferido meu da escola inglesa, no Whirlpool, na hora que já tinha desligado, já tinha baixado um pouco a temperatura ali na casa de 70 graus. Aí eu pus, né, o dobro da quantidade de malte, da quantidade de lúpulo de amargor. Eu coloquei 6,3 mais ou menos de Fuggle, para deixar bastante característica tanto no sabor quanto no aroma. E aí, a partir disso, o resfriamento, tirar o trube, a partir daí tudo normal, resfriar e fazer daí o pitch direto com a levedura LA01 num balde fermentador pequeno que eu tenho para testes de 2,2 litros e numa PET de 3 litros utilizar a S33, tá? Tudo sanitizado bonitinho, tá?
com iodoforme, tá? Tomar um café. Ainda está muito cedo nesse horário de gravação. E então S73ELA01. Então, como eu estou usando o fermento seco, né, a levedura no seu formato seco, não precisa daí nesse caso fazer aeração e tudo mais. Está na temperatura correta, fez a inoculação dela seca e tampei, airlock, levei para 16 graus mais ou menos, 16, 17, né, 16 graus nos primeiros 2 dias, depois terceiro e quarto dia subi para 17, 18. Eu já coloquei de antemão algumas gotinhas de Clarex, como eu sempre falo, para ajudar o pessoal celíaco que pode vir a tomar, e cortar o glúten, embora não tenha problema com glúten, tá? E tem eu sempre pingo um pouquinho de Redux para diminuir ou zerar o tempo de descanso de acetil, para não precisar fazer descanso de diacetil. Porque manter essa temperatura de 17, 18, né, fazer essa subida de temperatura por descanso de diacetil, tendo tão pouca carga de malte e lúpulo, eu não quero que se percam durante a atividade celular e a própria temperatura mais alta evapore, né, uma parte desses compostos de aroma. Então eu quero preservar o máximo possível. Então eu já trabalhei na parte de baixo, né, 15, 16 graus, com essas leveduras e sem descanso de acetil. E aí o resultado, a gente vai, depois de ali uns 2, 3 dias maturando a frio, né? Para a LA01 ela ficou muito melhor, isso eu estou gravando só agora, tá? 10 dias depois, tá? Deixar ela maturando ali 2, 3 graus de temperatura, 10 dias depois ela ficou jóia, ficou muito bacana, tá? E eu vou falar isso no vídeo de review, tá bom? Então é isso, essa é a receita de uma Ordinary Bitter com aproximadamente, né, calculado 20 BU. Ficou pau a pau, tá? Ficou equilibrada, mas poderia ter ficado um pouquinho, pro meu gosto, um pouquinho mais pro amargor, leve, tá? Como eu falei, você tem que fazer, quando a cerveja de baixo ou zero álcool, você acaba precisando jogar o IBU um pouco acima para ele bater com o que você tinha na cabeça para uma receita convencional de cerveja, né? Então é isso, agora bora pro review.